Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui no 7º ano. Eu sou o professor Mário André, professor de matemática aqui no Centro de Mídias, e vamos verificar agora do que se tratará a nossa aula. Nós temos então aula número 52, objeto de conhecimento, regra de 3 composta, detalhamento, conceito e aplicação. Então, dito isto, vamos dar início à nossa aula. Então, pessoal, como vocês viram, nossa aula, ela tratará de regra de 3 composta. O mais importante aqui é você saber diferenciar quando uma regra de 3 é simples e quando uma regra de 3 é composta. Bem, o que diferencia uma da outra, principalmente, é justamente a quantidade de frações que elas vão possuir. Como assim? A regra de 3 simples, independente de ser direta ou inversa, ela sempre vai possuir 2 frações, ou seja, uma proporção simples. Já na regra de 3 composta, nós teremos 3 ou mais frações, dependendo do texto da questão, ok? Então vamos verificar agora como é que vai funcionar a resolução desse tipo de questão. Vem comigo na tela. Nós temos então, primeiramente, a definição de regra de 3 composta. Então vamos ler juntos aqui. A regra de 3 composta é um método utilizado para encontrar valores desconhecidos quando o problema envolve grandezas que possuem proporção. Não se esqueçam que quando a gente falar em proporção, estamos falando da igualdade de 2 ou mais frações. Então aqui em cima, por exemplo, olha lá, eu tenho uma fração A sobre B, que será igual a uma fração C sobre D, podendo ainda ser igual a uma fração, só voltar aqui, podendo ainda ser igual a uma fração E sobre F e assim sucessivamente. Tranquilinho? Vamos continuar então. É importante lembrar que existem 2 possibilidades para as grandezas quando elas são proporcionais. Elas podem ser diretas ou inversamente proporcionais. Só para a gente lembrar aqui rapidamente, tá? 2 grandezas quaisquer, elas serão chamadas de grandezas diretamente proporcionais quando as 2 grandezas forem proporcionais, ou seja, elas aumentarem o seu valor ou diminuírem ao mesmo tempo. E 2 grandezas quaisquer serão chamadas de grandezas inversamente proporcionais quando uma delas aumentar e a outra diminuir proporcionalmente, ok? Vamos voltar aqui então. Voltando aqui na tela agora, vamos verificar algumas características bem importantes que vão determinar uma regra de 3 composta. Quando existem 3 ou mais grandezas que são proporcionais, aplicamos a regra de 3 composta seguindo um passo a passo para a resolução. E esses passos são os seguintes. Primeiro, a gente tem que identificar as grandezas, ou seja, a gente vai identificar de quais elementos a questão estará tratando naquele momento. O próximo passo é a construção de uma tabela. Quando a gente fala tabela aqui, por exemplo, não quer dizer que eu vou trabalhar com aquela tabelinha tipo Excel. A gente pode apenas construir a proporção e a partir dela a gente vai resolver os cálculos. Terceiro passo, e é muito importante esse aqui, tá? Que é justamente a análise da relação entre as grandezas. O que quer dizer essa análise de relação? É onde você vai identificar se essas grandezas serão diretas ou inversamente proporcionais. E é muito importante, pessoal, você prestar muita atenção nessa análise. Por quê? Porque, de repente, se você inverter a ordem de uma delas, por mais que você continue a resolução de forma correta no caso, resolvendo as operações de forma correta, mas no final a resposta estará errada. Por quê? Porque você trocou a posição de uma proporção de uma fração. O que você poderia supor que seriam grandezas diretamente proporcionais, seriam grandezas inversas, tá bom? E aí, essa troca de posição, ela acarretará justamente numa questão errada, tá bom? Então, vamos voltar aqui para a tela.
E por último, nós temos a resolução da equação gerada pelo problema. Como assim? Sempre que a gente trabalhar com regra de 3 composta, pessoal, essa análise de dados, da relação entre as grandezas, ela sempre nos trará como resultado uma equação. E aí, tendo uma equação, a gente vai resolver de forma normal, ou seja, isolando a variável em um dos lados e depois encontrando o valor referente a essa variável. Estou te trazendo agora aqui para você verificar um exemplo de regra de 3 composta. Mas, professor, esse exemplo não tem nenhum texto. Realmente não tem, mas a gente consegue identificar, de repente, o que ele traria aqui para a gente. Olha só. Primeiro passo a gente verificou que é a identificação dos elementos. Então, nós temos aqui pedreiros, nós temos aqui quantidade de dias e quantidade de horas. Vamos voltar aqui. O próximo passo é a construção da tabela. Essa construção, pessoal, é justamente colocar os elementos e os seus valores de acordo embaixo deles. Então, vamos traduzir o que está sendo dito aqui. Analisando a segunda linha, ou na verdade, a primeira após as palavras, nós temos que um pedreiro realiza um certo serviço em 30 dias, trabalhando 15 horas por dia. Coitado, né? Em seguida, temos aqui na próxima linha a seguinte informação. Nós temos que 5 pedreiros realizam um serviço em 10 horas, numa quantidade de dias que não sabemos. Horas. Se está aparecendo aqui para a gente a variável D, poderia ser variável X, variável Y, A, B, independente da letra, tá bom? Se está aparecendo aí a variável, então é porque nós temos que encontrar justamente o seu valor, belezinha? Agora, como é que a gente vai fazer isso? Vamos só voltar aqui rapidamente, ó. Analisar a relação entre as grandezas. Turma, essa análise de relação, ela está diretamente ligada a essas 3 flechas aqui, ó. Onde eu identifiquei para você o seguinte, a flecha para cima, ela está pintada de azul e as 2 flechas para baixo estão pintadas de vermelho. Propositalmente, por quê? Porque setas, ou flechas que estão na mesma direção, a gente está colocando com a mesma cor, beleza? Voltando novamente, vamos analisar agora as grandezas e resolver a equação. Agora eu vou te mostrar como é que a gente monta essa equação. Primeiro, façamos o seguinte. Eu estou trabalhando aqui, ó, eu estou identificando, tá certo? Colocando pedreiros com a seta para cima. Professor, por que pedreiro está com a seta para cima? Porque eu quis. É você quem escolhe para que posição ou para que direção, na verdade, a seta vai ficar, tá bom? Quando você determina um elemento-chave, onde aqui nesse caso estamos pegando os pedreiros, todos os outros elementos, em relação aqui no caso a dias e a horas, tá? Eles deverão ser analisados de acordo com essa fração que você escolheu como fração-chefe, vamos chamar assim. Então, olha lá. Analisando primeiramente pedreiros e dias. Um pedreiro realiza um trabalho, tá? Em 30 dias. 5 pedreiros vão realizar o mesmo trabalho numa quantidade maior de tempo ou numa quantidade menor de tempo. Ora, pessoal, se a gente tem aqui mais pedreiro, ou seja, mais gente para ajudar na realização de um trabalho, independente de qual ele seja, a gente vai realizar esse trabalho em menos tempo. Ou seja, aumentou a quantidade de pedreiros e a quantidade de dias vai diminuir. Então, é importante que você repare aqui o seguinte, ó. Eu tenho as 2 flechas em direções contrárias justamente por isso, tá? Lembrando que essa flecha em azul eu escolhi ser para cima. Como a quantidade de dias vai diminuir justamente porque a de pedreiros aumentou, então nós temos aí 2 grandezas
inversamente proporcionais. Se elas são inversas, automaticamente as duas flechas têm que ter direções opostas. Que direções são essas? Como eu já escolhi previamente que a flecha para cima fica para pedreiro, então a flecha para baixo ficará para os dias, ok? Beleza. Próxima comparação agora, vamos fazer a comparação com horas e pedreiros. Vamos analisar então. Um pedreiro consegue realizar um determinado serviço trabalhando 15 horas por dia. 5 pedreiros realizarão esse trabalho em mais tempo ou menos tempo? É a mesma ideia do que a gente fez com a análise anterior. Se eu tenho mais gente ajudando, é porque eles farão em menos tempo. Ou seja, também nós temos aí duas grandezas inversamente proporcionais. Por esse motivo que as flechas estão para baixo, as duas flechas em vermelho. Vamos voltar aqui novamente. Feita a identificação, feita a construção da tabela, a análise de relação, vamos agora então resolver a equação. Mas que equação nós temos? Gente, olha lá. Cada valor numérico aí, de cima com o de baixo, na verdade, eles formarão uma fração, tá bom? A gente vai iniciar sempre com a fração onde está a letra que eu quero achar o valor. O que a gente repara aqui? Nós temos duas flechas para baixo e nós temos uma flecha para cima. Aí é contigo. A escolha você pode fazer da seguinte maneira. Você pode só inverter a primeira fração ou você mantém a primeira fração e inverterá a segunda e a terceira. Pela lógica, fica mais fácil fazermos o seguinte, ó. Eu vou repetir a fração do meio, que é onde está a variável que eu não sei o resultado, belezinha? Em seguida, como estão na mesma direção essas duas flechas, eu repito a outra fração, que é 15 sobre 10, e vou multiplicar pelo inverso da primeira fração. Por que eu tenho que invertê-la? Porque para você resolver regra de 3 composta, pessoal, todas as frações deverão ter a flecha na mesma direção. Se eu tiver uma delas, pelo menos, em direção contrária, você inverte a fração referente a esse elemento. Belezinha? Agora, daqui em diante, o que acontece? Eu tenho uma fração igualada a uma multiplicação de frações. Daqui, olha lá, eu posso simplificar. 10 dividido por 5 é 2. Ou seja, a gente vai reescrever essa fração como sendo 30 sobre D, que é igual a 15 sobre 2. E aí, a partir daqui, a gente vai resolver essa fração. Como? Vamos lá. Depois que você faz tudo isso, automaticamente, a gente vai ter uma proporção direta aqui. Ou seja, a gente vai multiplicar em diagonal. 15 vezes D é 15D, que vai ser igual a 30 vezes 2, que é 60. Como eu quero encontrar o valor de D, pessoal, o 15 automaticamente passará dividindo. Ou seja, 60 dividido por 15, o resultado aqui é igual a 4. Isso quer dizer, então, que 5 pedreiros, trabalhando 10 horas por dia, realizarão o mesmo serviço em 4 dias somente. Beleza? Temos mais um exemplo aqui, ó, bem parecido com o anterior. Nós temos agora os elementos dias, pintores e escolas, ok? Eu vou escolher agora o elemento dias, que possui a variável, e vou determinar que essa flecha ficará para cima, tá bom? Feito isso, vamos analisar. Comparando primeiramente pintores com dias. 4 pintores, né, fazem o serviço, pintam o serviço aí em 8 dias. 8 pintores farão o mesmo serviço em mais tempo ou em menos tempo? Logicamente, farão em menos tempo porque tem mais gente ajudando. Então aqui, ó, flecha para baixo, tá bom?
Vamos agora analisar escolas com dias. 6 escolas foram pintadas em 8 dias, por uma certa quantidade de pintores, independente de qual seja ela. 18 escolas serão pintadas em mais tempo ou em menos tempo? Ora, como aumentou a quantidade de escolas, a gente vai levar mais tempo para pintar essas escolas. E aí, se aumentou a escola, vai aumentar a quantidade de dias, são grandezas diretas. Para serem diretas, a gente tem que igualar a flecha com a primeira que eu comparei. Então tá aí. Feito isso, vamos agora analisar a equação. Sempre quem vai ficar do lado esquerdo, pessoal, é a fração onde está a letra que você quer achar o valor. Sendo assim, então, nós temos aqui 8 sobre x. Belezinha? Belezinha. Reparem que esse elemento do meio, que é o elemento de pintores, é o único que está com a flecha para baixo. Então, a gente vai inverter essa fração. E aí, finalmente, a terceira fração, só vou repetir do jeito que ela está, até porque ela é direta. Próximo passo aqui é resolver. Olha só, eu posso simplificar o 6 e o 4, os 2 por 2. 6 dividido por 2 é 3, 4 dividido por 2 é 2. Em seguida, 18 dividido por 3 é 6 e 8 dividido por 2 é 4. Bem, arrumando agora a equação com o que sobrou aqui, o que a gente vai ter? Eu vou ter que 8 sobre x é igual a quem? Lá em cima, na parte de cima, sobrou somente o 4. Aqui embaixo sobrou quem? Sobrou o 6, não é isso? Então, vamos lá. Feito isso, a gente multiplica na diagonal. Ou seja, nós teremos aqui o seguinte. 4 vezes x é 4x, 6 vezes 8 é 48. Como eu quero encontrar o valor do x, o 4 que o acompanha passará dividindo. Sendo assim, o x vai ser igual a 12. O que quer dizer o x ser igual a 12? Quer dizer que a quantidade de dias que 8 pintores farão serviço em 18 escolas será igual a 12 dias. Beleza? Vamos agora à nossa primeira questão contextualizada. A questão 1 diz o seguinte: para a produção de um determinado tipo de peça em uma empresa, 5 máquinas com produtividades idênticas produzem, olha lá, vamos identificar os elementos, máquinas, peças em 5 dias operando 4 horas por dia. Então, esses são os elementos. Belezinha? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Eu tenho, então, máquinas. Peças. Dias. E horas por dia, tá bom? Então, de acordo com o texto da questão, nós tínhamos o seguinte, que 5 máquinas produziam 260 peças, tá bom? Essa produção era feita em 5 dias, trabalhando 4 horas por dia. Agora ele quer saber o seguinte, sabendo que 2 máquinas deram defeito, ou seja, o que antes eram 5, agora eu tenho 3 somente, porque 2 pifaram. Qual será a quantidade de peças produzidas em 10 dias, trabalhando 10 horas por dia, tá bom? Então, é essa situação que nós temos aqui agora. O que a gente vai fazer? Vamos fazer primeiramente a comparação. Ó. Então, vou colocar a flecha para cima aqui para as peças. Vamos analisar primeiramente máquinas com peças. 5 máquinas produzem 260 peças. 3 máquinas produzirão uma quantidade maior ou menor no mesmo espaço de tempo. Ora, como a quantidade de máquinas diminuiu,
Então, essa quantidade, essas máquinas produzirão menos peças, não é isso? Então, quer dizer que diminuiu a quantidade de máquinas, vai diminuir a quantidade de dias. Ou seja, são grandezas diretamente proporcionais. Então, flecha para cima. Mas, professor, presta atenção no seguinte. Se vai diminuir a quantidade de máquinas, automaticamente vai diminuir a quantidade de peças. Se vai diminuir lá para baixo, não, pessoal. A comparação não é essa, tá? A gente está analisando aqui se duas grandezas quaisquer, elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Nesse caso, como são diretas, e eu já defini previamente que a flecha em relação à peça é para cima, então, automaticamente, o das máquinas também ficará para cima. Por mais que a sua quantidade, por mais que os seus elementos vão diminuir de valor, tá bom? Vamos voltar para a tela então. Vamos comparar agora dias com peças, tá bom? Em 5 dias, a gente consegue fazer 260 peças. Em 10 dias, a gente vai conseguir fazer uma quantidade maior ou menor de peças? Horas. Como a gente tem mais tempo para trabalhar, então a gente vai conseguir fazer uma quantidade maior de peças. Ou seja, são dois elementos também diretamente proporcionais. Próxima comparação é aqui a de horas com dias. Em 4 horas por dia, a gente consegue produzir 260 peças. Em 10 horas, serão produzidas mais peças ou menos peças? Serão produzidas mais peças, não é isso? Então, são grandezas diretamente proporcionais. O que você consegue reparar agora? Você consegue reparar aqui que nós temos 4 elementos e as 4 flechas desses elementos estão na mesma direção. Ou seja, não haverá a necessidade de inverter nenhuma das duas frações. Então vamos trabalhar aqui, olha lá. Primeiro passo, então, colocar a fração que tem a variável do lado esquerdo da igualdade e colocar todas as outras em forma de multiplicação. 5 sobre 10, 4 sobre 10. Beleza? Então a gente tem aqui esses valores. Vamos lá, então. 200, só organizar aqui agora. 260 sobre x será igual a quem? Vamos simplificar quem for possível? Olha lá. Aqui, 10 dividido por 5 é 2. 10 dividido por 5 é 2. Opa, o 2 vai ficar lá embaixo, né? 10 dividido por 5 é 2. 2 vezes 2 é 4, já cortou com o de cima. Então, o que a gente consegue reparar? Que em cima cortou todo mundo e não sobrou ninguém. Se não sobrou ninguém, você coloca um 1, tá? Porque são resultados de divisões. Não pode colocar 0, não coloca 0. E aqui eu tenho igual a 3. Pronto, está feita a minha proporção, vamos multiplicar de forma direta. Ou seja, pessoal, x vezes 1 é x, igual a 260 vezes 3. Vamos lá, então? 3 vezes 2 é 6, então a gente vai ter aqui 600. 3 vezes 6 é 180, que é o 60, não é isso? 600 mais 180, o resultado é igual a 780, que é justamente a quantidade de peças que a questão quer saber, que é, então, aqui a nossa resposta. Belezinha? E aí nós temos aqui, então, ó, uma alternativa para marcar. A resposta correta aqui é a letra B, 780. Beleza, pessoal? Tranquilinho? Mais uma questão, vamos lá. Em uma construção, 4 pedreiros levam 18 dias para realizar a construção de um muro com 2 metros de altura. Olha só então, primeiro passo aqui, estamos identificando os elementos referentes a essa questão. Então nós temos pedreiros, dias e a altura desse muro, tá bom? Vamos lá então.
pedreiros, dias e a altura desse muro. Então, na questão, o primeiro texto, a primeira informação, ela diz que 4 pedreiros realizam 18 dias, demoram 18 dias, tá, para construir 2 metros de muro, ok? 2 metros de altura desse muro. Em nenhum momento a questão afirmou o comprimento dele, beleza? Ok. Próxima informação. Caso houvesse mais 2 pedreiros, vamos voltar aqui, ó. Caso houvesse 2 pedreiros a mais e a altura do muro fosse de 4 metros, quanto tempo esses pedreiros levariam para construir, né, esse muro? Então vamos lá. Se a gente tivesse então 2 pedreiros a mais, ou seja, de 4 passariam para 6. A altura do muro fosse igual a 4. A questão quer saber em quantos dias eles fariam esse muro. Então vejamos. A quantidade de dias é o valor, o elemento que eu estou chamando de chefe. Então, para ele, eu quero a flecha para cima. Vamos comparar agora pedreiros com dias. Se 4 pedreiros realizam um serviço em 18 dias, 6 pedreiros realizarão o mesmo serviço em mais tempo ou em menos tempo? Ora, pessoal, repare que a quantidade de pedreiros aumentou, ou seja, nós temos agora mais gente trabalhando. Então, a quantidade de dias vai diminuir, né? Então, a gente vai colocar aqui, ó, flecha para baixo, ok? Vamos comparar agora a altura desse muro com os dias. Para construir 2 metros de altura de um certo muro, demorou-se 18 dias. Para construir 4 metros de altura desse muro, a gente vai demorar mais tempo ou menos tempo? Ora, pessoal, se aumentou a altura do muro, é mais serviço a ser feito, então vai demorar mais tempo. Então, aumentou a altura, vai aumentar dias. Nós temos aqui 2 grandezas diretamente proporcionais, então a flecha ficará para cima, tá bom? Agora vamos organizar a nossa equação, ó. 18 sobre x será igual a quem? Reparem que a fração em relação a pedreiros está com a flecha diferente. Então, a gente inverte essa fração. E a de altura está com a flecha igual. Então, ela permanece. 2 sobre 4. Belezinha? Vamos simplificar quem for possível aqui agora. O que a gente vai comparar aqui? Eu vou ter, então, ó, 4 dividido por 2 é 2. 6 dividido por 2 aqui é 3. Então, a gente vai ter uma nova proporção que será igual a quem? Vejamos. 18 sobre x vai ser igual a 3 sobre 4, tá bom? Tendo, então, aqui em mãos essa nova proporção, a gente resolve a multiplicação em diagonal. Não se esqueçam que, vou fazer aqui em cima, tá? A multiplicação sempre começará pela letra. 3 vezes x é igual a 18 vezes 4, onde 18 vezes 4, o resultado é igual a 72. Como eu quero encontrar o valor do x, esse 72 passa, aliás, o 3 passará dividindo, de modo que x vai ser igual a quem? Ora, resolvendo de forma correta a divisão de 72 por 3, a gente vai encontrar como resultado igual a 24. Então, quer dizer que, voltando aqui para a questão, a quantidade de tempo a ser realizado esse novo serviço será igual a 24 dias. Resposta correta, alternativa correta aqui é a letra B. Ok, pessoal? Então, com essa questão, a gente vai finalizando aqui a nossa aula, onde você verificou como que a gente faz para identificar uma regra de três composta, como a gente faz para fazer a montagem da sua equação e, finalmente, também a sua resolução. Espero que vocês tenham gostado aqui da aula, compreendido, tá bom? Te agradeço pela atenção e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.